nós estamos sempre lá na página Marli Andrade, Gestão Intra e Interpessoal. Então é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Vou chamar o Paulão do Bem aqui, porque hoje nós vamos conversar nessa... Beleza, chegou aqui já chamamos ele aqui no Instagram também, porque hoje nós vamos conversar um pouco sobre a neuroplasticidade. Deixa eu ajustar aqui, beleza. Tirar o volume aqui do computador, já tirei. Beleza. Paulão, tá me ouvindo? Pessoal, tá ouvindo direitinho? Boa noite. Nossa, hoje o Paulo tá de camiseta branca, eu não vou conseguir ler ninguém aqui. Ai, Paulo, vou precisar da sua ajuda aqui, ó, porque eu não vou conseguir ler o nome de quase ninguém, ó, porque essa vista maravilhosa que eu tenho aqui, né, turma? Não consigo ler todo mundo. A letrinha branca tá junto com a sua camiseta, Paulo. Paulão do bem, você tirou o som do seu computador para não duplicar? Já tirei. E do celular também? Beleza. Não, do celular não, porque senão eu não escuto nada. Do celular não, senão nós não vamos nos escutar, né? Beleza. Tá? Então, beleza. Então, deixa eu boa noite oficial aí, que eu já estou dando boa noite aqui para a turma toda. Já vamos dizer o seguinte, já chega dando coraçãozinho, já chega curtindo, já chega dando boa noite, comentando. Por que isso? Porque todas as vezes que vocês fazem qualquer ação na rede, o algoritmo entende que essa live é uma live importante, é uma live interessante, e ele entrega para outros amigos, né? Então pode compartilhar nos grupos, compartilhar nas páginas se vocês tiverem, vamos compartilhar aqui na página do movimento. Beleza. Seu fone está no celular, Paulo? Sim? Não, tá no computador. Ah, então põe no celular. É isso. Ah, é? Por isso que está duplicando. Põe no celular, Paulo. Quarta-feira, gente. Quarta-feira começou acelerada. Hoje o dia foi intenso. Então, vamos lá. Todo mundo está chegando aqui. É bom que todo mundo vai chegando. Dulcilene. Olha só. Ai, gente, prazer demais falar com vocês. Agora deu tranquilo, beleza. Prazer demais falar com vocês. Ficou bom? Ficou. Conversa com o pessoal aí para ver se todo mundo está te ouvindo, Paulo. Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa casinha. Prazer estar com vocês nessa quarta-feira de outono. Temperatura começando a ficar mais amena. Deixa eu dar um salve aqui para a turma que já vai chegando e já vai se manifestando. Muito legal. Deixa eu pôr com o meu dedo delicadíssimo aqui para subir esse trem e descer. Não adianta, eu sou destro, minha gente, tem que atravessar a câmera aqui, não tem como. Não há mágica. Boa noite, Janaíne. Deixa eu abaixar esse trem aqui. Agora Boa sim, noite. Paulo, deixa eu só perguntar aqui, ó, porque o pessoal no Facebook disse que estava Marli ao quadrado, estava duplicando. Agora já está ok, gente? Vai nos ajudando aí. Vai nos ajudando, por favor. Agora já está ok? Melhorou agora, já. Ah, beleza. Isso que é o movimento, né, Paulo? O movimento a gente não faz sozinho. A gente faz com a ajuda. E não é nem ajuda. O movimento é feito por nós todos. Eu, você, Gleison, a turma que está aí assistindo, a turma que está aí conversando. Olha, já estou vendo um tanto de compartilhamento, coraçãozinho. Massa, gente. Mas quem está assistindo também depois, porque eu estava dizendo antes de você entrar, Paulo, que é bastante interessante. A gente primeiro conversa lá no iniciozinho com quem está assistindo gravado, porque chega depois, amanhã ou depois da live aqui, assiste a gravação, né? Então a gente às vezes fica
sem entender quem vê primeiro. Mas para a turma que assiste depois, a gente está sempre explicando que esse é um movimento feito por... É um grupo de amigos que se encontra aqui toda quarta-feira, às 20 horas, para que nós possamos conversar sobre a nossa saúde mental. E às vezes a gente traz um tema, às vezes a gente só vai construindo à medida que a gente vai conversando com os comentários. Tem dia que tem um tanto de comentário, tem dia que o pessoal não está muito de comentar, não é? E a gente vai sentindo esse movimento. Então, a gente agradece a todos vocês que fazem esse movimento, tanto aqui ao vivo quanto quem assiste depois. Mesmo quem está assistindo depois, curte, comenta para nós, encaminha para os amigos, porque esse momento que nós estamos vivendo, gente, segundo ano, estamos entrando no segundo ano de pandemia, uma palavra que a gente leva a outra pessoa, talvez é uma palavra que ela estava precisando ouvir e que talvez não é tão importante para a gente no momento. Né? Então, quando você compartilha com alguém, você está sempre fazendo a sua parte no movimento que é contribuir para que nossa saúde mental ela esteja... A gente nunca gosta de dizer equilibrada, porque é difícil estar equilibrada, né? Mas que ela esteja situacional, né? Dependendo da situação, a gente tá com poder de indignação, dependendo da situação, a gente tá mais light, né? Então nós vamos tendo que observar esses movimentos. Então, compartilha para todo mundo aí, compartilha nos grupos, compartilha nas suas páginas, para nós irmos ajudando uns aos outros. Eu vou colocar aqui um pouco maior, porque aí eu consigo ver os comentários também. Ah, maravilha. Eu tô vendo aqui a Vânia, a Regiane Rocha. A Gi, que massa! Nossa, hoje eu vi uma foto de nós lá na sua casa, a casa de escada lá, e a gente sentada, a turma toda da rua Delfim Moreira. Que saudade de todos vocês. A Marise, minha irmã. Que beleza, gente. A Alzira, Vitória. A Vitória, lá de Joanésia, tem uma turma de Joanésia aqui também. Minas Novas. Gente, coloca as cidades de vocês aí. Perdoa se a gente não conseguir ver todos os nomes, porque fica meio difícil a gente conseguir ver os dois. Mas coloque as cidades aí, que depois a gente vê lá nos comentários também. Eu vi aqui Capelinha, vi Minas Novas, vi Timóteo, a Úrica. Olha só, o Alcides, lá de Paulistas. Gente, que prazer. Prazer, prazer, prazer. Hoje nós vamos conversar bastante aqui com vocês. Vamos ficar bem atentos aí, vamos comentando e construindo esse tema juntos. Olha, a Ana Paula lá de São Paulo está presente ali também. Que bacana, Paulo. Muito Tupaciguara. bom, muito bom. Bom, vou continuar nos abraços aqui com a turma, dar uma boa noite, Marli. Sim. Raniele, boa noite aí, bem-vinda. Falar o nome de todos, porque eles nos presenteiam com a presença, né, Marli? Que é bacana a gente dar um salve geral aqui. Boa noite a Kélpia, tá no celular do esposo. Bem-vindo. O negócio é chegar, né, Kélpia? O negócio é estar conosco aqui. Tecnologia a nosso favor. Dulcilene, boa noite de Joanésia. Forte abraço para a turma aí de Joanésia. Boa noite, Fátima Neves. Forte abraço, saudades de você também. Estamos. Aí a Janaíne de Divinolândia, forte abraço, bacana demais. Nádia Tolentino está conosco. Vânia Gomes, boa noite. Prezado Eduardo, lá de Tupaciguara, forte abraço, Eduardo. Bom que você está aqui conosco, cara. Muito legal. Vitória Costa está conosco aí, boa noite. Ana Paula, lá de Sampa, lá da minha terra natal. Boa noite, Elma. Satisfação. Jaqueline, Minas Novas. Maria Iene está conosco também. Forte abraço, Marise. Vicente, amigo Vicente, lá de Veredinha, forte Veredinha. abraço. Soraya. Maria das Dores, Cruzinha, Minas Novas. Minas Novas, bom demais da conta. Parabéns aí, gente, pelo Sobradão, viu? A obra do Sobradão, a restauração do Reformado, Sobradão, restaurado. ficou algo fantástico. E o plano de ocupação dele também, elaborado aí pela prefeitura, nós achamos fantásticos. Parabéns, viu? Cleusa Honório, boa noite, satisfação.
Marise já passou por aqui, já deu um alô para ela. A O Ana Ederson. também. Alzira, boa noite, Alzira. José Eustáquio está conosco aí, boa noite. Ai, que Estou passando massa. aqui. Gircilene, boa noite. Marlene, boa noite. Turma toda, né, Marli? Massa demais. Silvana, boa Massa noite, demais. satisfação. Vânia está conosco. Regiane Rocha, forte abraço, Alcides. Abração para vocês aí em Paulista, amigo. Úrica, boa noite. Pedagoga da equipe pedagógica lá de Timóteo, forte abraço para vocês aí do Vale do Aço. Né? E estamos juntos aí, né, Marcone? A Marcone está sempre conosco, né? Massa demais. Abração, Marcone. Amigo Anderson, grande escritor, incentivador da cultura lá em Capelinha, bacana demais. Marlene de Buritis, abração aí, Marlene. Silvana, Minas Novas, a Estela de Capelinha, Giane, boa noite, satisfação. Vânia, Lagoa Grande, Minas Novas. Quer dizer, galera chegou, né, Marli? Marcilene de Periquito, forte abraço. Marli tá Periquito, na ai, saudade periquito. Marli tá com saudade aí de tirar foto com periquitos aí na entrada no trevo, viu? Ela É vive lindo falando, lá, saudade do é lindo. periquito, saudade do Do NAC aí, do NAC, Encantado, onde Belo já Oriente. passamos algumas noites aí, já usufruímos daquela churrascaria maravilhosa, né? Eulaite Santos, boa noite. Turma toda aí, Marli, Gircilene, Joanésia, galera toda conosco aí, né? Custódio está presente também. Custódio. Abração, Custódio. Abraço, Jocasta, Simone. Massa demais, gente. Tem que dar um alô, dar uma geral, né? Zarinha Caldeira, um abraço. Prazer estar conosco aqui também. E estamos juntos, né, Marli? Prosear nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre neuroplasticidade, né? Que é um tema que tem tudo a ver, né, com saúde mental, né? Porque a gente pode mudar as saídas, mudar o nosso comportamento a partir das entradas, né? Isso é cientificamente comprovado. Então é legal a gente ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. E tem alguns causos aqui, né, Mali, que a gente vai trocando uma ideia também. Mas é importante, a gente fala do movimento, que é essa troca, essa prosa, né? A gente está juntos, conversando, né? Um bate-papo mesmo, né? Sobre as coisas da vida, sobre as demandas, sobre as dificuldades, né? E é interessante que essa foi a forma que a gente buscou de estar juntos, né? De repente, não sei, uma palavra, uma frase, uma colocação, uma história, um caos, alguma coisa assim que possa ajudar o outro, né, Marli? Acho que isso é importante, são os detalhes. Aí eu separei aqui, ó, negócio muito legal, né, que a gente vai vendo. Médico toca Beatles e faz alerta sobre Covid em lives de sábado à noite. Esse aqui é o médico, o Roberto de Moura, lá de Araraquara, e é legal que ele tem uma banda, então, né? Uma banda do Beatles, o cover do Beatles, e como tá, né, nessa situação, obviamente que ele não tá podendo, eles não estão podendo se reunir, não estão tocando e tudo mais. Então ele resolveu fazer ali um entretenimento no sábado à noite, até para ele dar uma fazer aquela descompressão nele também, né? Porque é médico, né? Momento desafiador para a turma da saúde aí, enfermeiros, pessoal da limpeza, atendentes, todo mundo da saúde aí colaborando demais conosco, né? E então ele passou a fazer aos sábados a live, né? Para entretenimento, para dar uns toques sobre Covid, né? Conversar um pouco sobre Covid e ir dando a parte dele, né, de contribuição no processo. Né? Então isso é tão legal, porque são detalhezinhos, né, Marli? Coisinhas que a gente pode fazer, que está próximo de nós, que às vezes acha que às vezes a gente acha, mas isso é tão pouco. Gente, se juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de cá, um pouquinho de acolá, isso vira um montão, né? Então o negócio é a gente juntar mesmo, né? Igual esses dias eu vi uma iniciativa lá da Prefeitura de Tupaciguara, da secretária de Assistência Social, a Thaís,
E eu achei bacana, né? Chamando a população, se for vacinar, você doa 1 quilo de alimento. E aí a pessoa foi criticar lá, isso vai inibir, porque não sei o quê, porque vai achar que é obrigatório. E assim, e ela fez um vídeo tão explicativo, tão didático. Aí tem gente que assim, você tá buscando uma forma de ter uma empatia, de ter um respeito ao próximo, de pensar naqueles que estão com dificuldade gigantesca de comida, gente. A fome voltou no nosso país, né? Então é engraçado que aí a pessoa vai lá criticar que era um negócio, quer dizer. Aí depois que a Thaís fez isso lá, a secretária Thaís fez lá em Tupaciguara, eu já vi outros municípios, Marli, fazendo a mesma coisa. Sim, Capelinha, inclusive, né? sim, eu vi também, Então é já ia assim, comentar. quer dizer, a vacinação solidária. Quer dizer, é uma pequena coisa, né? Eu vou lá vacinar, e aí é o entendimento que às vezes não tem, né, Marli, a gente aqui, né? Esses dias eu vi uma outra matéria também, outro caso aqui interessante. Às vezes a gente não tem entendimento que a vacina é de graça. A gente não sabe o que é isso, né? A gente não dá valor ao SUS. A verdade é essa. A população, infelizmente, não dá valor ao SUS. Vai tomar essa vacina lá nos Estados Unidos se você não tiver a sua seguridade social lá, se não tiver um plano de saúde. Você vai gastar uma baba de dinheiro. É aqui assim, é para você levar 1 quilo de alimento. Leva ali um pacote de 2 quilos de arroz, custa R$ 5, R$ 6. Se tiver em condições, você leva. 1 quilo de feijão, R$ 6, R$ 7. Gente, isso é muito para quem tá precisando, né? Então a gente tem que, a gente vê, né? Às vezes a pessoa tenta fazer um negócio bacana e vem gente para desconstruir. E aí que entra a saúde mental, né? Que a gente fala tanto, né, Marli? Que É, a pessoa dessa, ela não está bem com ela no momento, a gente sabe, isso é normal. e Mas a gente tem que automático, buscar né? automático, né? Então cada um tem Automático. que dar um pouquinho que tiver ao seu alcance e fazer a coisa acontecer, né? Ah, ah. Então isso é legal, né? Essas iniciativas, o médico aqui, não, vou fazer um Beatles, que é uma música, né? Show de bola, clássico, não tem nem o que ver. E já vai durante ali um entretenimento do Beatles, vai trocando uma ideia sobre Covid, orientando a população num sábado à noite, né? Cada um na sua casa, por internet. Pô, bacana demais, né? Cada um fazendo um pouquinho para ver se a gente vai se ajustando aí enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né? São os desafios, né, Marli? E essa coisa do automático, né? Essa coisa do automático, ela está muito relacionada com o nosso condicionamento de vida mesmo. O que a gente faz muitas vezes, a gente acaba fazendo com excelência, né? Então, se a gente reclama demais, a gente vai reclamar com excelência o tempo inteiro, né? Ué. É muito interessante que quando a gente fala dessa questão de neuroplasticidade, é mais ou menos a constatação de que quando eu estou aqui com uma xícara de café aqui do lado e eu estou aqui com um copo de água do outro, né? E quando eu pego a xícara de café para tomar, milésimos de segundos antes, o meu cérebro já decidiu qual dos dois que ele vai tomar, né? Então, às vezes, eu tomo, acabou, e aí na outra vez eu sei, eu vi que foi o último gole, mas às vezes eu vou e pego de novo a mesma xícara para poder tomar um café, sendo que o café já acabou. Por causa dessa automação que é a nossa vida, né? E isso, o que isso tem a ver com a saúde mental? Tem tudo a ver, porque quando nós entendemos como que o nosso cérebro funciona, ou quais os estudos que já estão sendo apresentados sobre como o nosso cérebro funciona, ele não vai responder tudo, mas dá para a gente ficar mais ligado nas coisas que acontecem, né? Por exemplo, aqui o meu cérebro já entendeu que aqui eu consigo ler os comentários porque está lá no Facebook. Aqui no Instagram eu já não consigo ver os comentários, mas eu vejo os coraçõezinhos. Então, quando os coraçõezinhos sobem aqui, depois eu vou tirar um print aqui dos coraçõezinhos subindo, porque a forma que eu vejo das pessoas comunicando aqui no Instagram é quando sobe os coraçõezinhos. Lá no Facebook eu consigo ver o comentário. O Paulo já consegue ver o comentário nos dois. Então, à medida que isso vai acontecendo, eu vou me condicionando a esperar coraçãozinho do Instagram e esperar comentários ali do Facebook.
Isso é uma coisa muito automática, a gente não consegue controlar tudo isso. E de onde que isso vem, né? Para uma psicanalista falar de neuroplasticidade, a gente às vezes, a pessoa fala, mas uma psicanalista falar de neuroplasticidade fica meio incoerente, né? Então, talvez eu seja um pouco teórica aqui nesse momento, você me ajuda aí a trazer para a realidade, Paulo, porque esse termo neuroplasticidade, e como a gente não tem muito tempo, e isso é coisa para a gente estudar numa oficina grande, né, de muitas horas, mas em linhas gerais, por que a gente conversa sempre sobre essa relação dos nossos comportamentos automáticos, né? E o que isso impacta na saúde mental? Então, entre esses comportamentos automáticos e a saúde mental, a gente pega essa palavrinha neuroplasticidade para a gente conversar um pouco de como que o nosso cérebro vai influenciando nas nossas decisões, e essas decisões vão ficando automatizadas e de repente a gente até adoece e nem sabe por que adoeceu. E é algo que é como o Paulo falou aí no início, né? É algo que quando a gente modifica a entrada, a saída também modifica. Então, quando eu ouço só coisas negativas, por exemplo, eu vou ficar repetindo mais coisas negativas. E isso tem uma explicação, que é essa explicação que vem a partir da neurociência. Tem o processo de estudo da neurociência, né, bem consistente, mas a gente vai pegar o Eric Kandel, que é o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. O vencedor do Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000, olha só, então é muito para efeito de estudos, é muito novo. 2000 para agora, 2021, é muito novo. Então, os livros estão sendo escritos agora sobre isso, né? O primeiro contato, por exemplo, que eu tive com isso foi com a neuroplasticidade, foi com o livro do Eric Kandel, depois do Prêmio Nobel de Medicina. Ele é vivo, ele veio aqui no Brasil até, que se chama Em Busca da Memória. O Eric Kandel, então, olha que fantástico, como que ele explica isso, né? Lá de Freud, 1900, onde não se tinha esse maquinário que nós temos hoje para poder ver como é que o cérebro funciona, o Freud ele já falava para a gente que os nossos neurônios, né, as conexões neuronais na nossa cabeça, ela poderia ter uma relação que ele chamava de lei de associação por simultaneidade. Né? Então, por exemplo, quando eu faço muitas vezes a mesma coisa, a tendência é que eu vou fazer aquilo mais vezes. Quando o meu dia amanhece ruim, a tendência é que quanto mais eu falo, nossa, o que mais falta para dar errado nesse dia? Aí é o dia que mais dá errado, né? E da mesma forma, quando coisas acontecem de bom, né? Aí as coisas acontecem num dia, ou no mês, ou no ano. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, esse ano para mim foi horrível. E quanto mais a gente fala que o ano foi horrível, mais a gente vai se conectando com coisas para que aquele ano seja de fato horrível. Parece meio coisa de autoajuda. Mas não é. Eu estou brincando com coisa séria, né? Porque às vezes a pessoa fala, se você pensar positivo vai dar certo. Essa é a grande questão, né? Que tem uma linha tênue entre essa coisa do pensar positivo, né? E ficar nesse. E o outro lado é o conformismo, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui com a pandemia, né? Tem muita gente pensando assim, não, eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer. Eu sou mesmo uma adepta da palavra gratidão demais, da conta, né? Eu sou muito grata por tudo que está acontecendo comigo, mas não pode ficar até aí. Eu tenho gratidão por tudo que está acontecendo comigo, mas eu preciso então fazer algo para ajudar o outro com aquilo que está acontecendo comigo. Agora, se eu ficar no outro lado, né? Aqui está a gratidão, aqui está o conformismo. Aí eu começo a falar,
tem que morrer mesmo, estava doente, estava isso. Então, isso pode gerar uma insensibilidade, porque isso é um processo químico do nosso cérebro, né? Então, a forma com que eu penso, com que eu sinto, com que eu falo, vai conduzindo o que acontece no meu cérebro para eu agir. Então, se eu agir no conformismo, eu não vou fazer nada e eu vou achar que está tudo bem, né? Igual nós estamos percebendo muito isso com relação à pandemia. Tem pessoas que estão achando assim, vai acabar a pandemia e vai voltar tudo normal. Duas coisas. Primeiro, não vai acabar a pandemia da noite para o dia. E segundo, nós estamos construindo uma nova forma de vida. Uma nova forma de vida. E essa construção de nova forma de vida, a Cristiana falou, a palavra tem poder, é sério, é isso. A palavra, ela tem poder em razão exatamente da questão da neuroplasticidade. Então, por exemplo, se eu ficar repetindo assim, vai ser tudo normal, quando a gente voltar, a gente resolve. Eu condiciono isso e não me preparo. Então, eu fico conformada com isso e eu não começo a preparar. E essa hora não vai chegar nunca. O que está acontecendo? Está aumentando o nível de ansiedade e de depressão de uma forma tão grande. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita, eu deixei lá a anotação, mas uma pesquisa que aumentou em 53% o nível de depressão aqui no Brasil. E colocando a gente à frente de 53 países. Por quê? Porque a gente fica nessa de não aceitar a realidade e não começar a se preparar para o que vai acontecer lá na frente. Então, como eu não preparo, o meu cérebro está entendendo que está tudo beleza, está tudo normal. A hora que vem o susto, eu não sei o que fazer com aquilo, né? Então, esse conformismo, essa entrada, né, de conformismo, essa entrada eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Mas o que eu posso fazer para ajudar o outro? Eu tenho que fazer isso para eu começar a construir estratégias com segurança para eu já conseguir interferir lá na frente. Olha só que fantástico. O Eric Kandel, como que começou essa história, né? O Eric Kandel, ele com 9 anos de idade, ele teve que sair por causa da questão lá dos absurdos de Hitler, né? Ele teve que ir para Viena. Ele com 9 anos, ele estava muito perturbado. Como que as pessoas tinham coragem de serem tão maus a ponto de matar as outras ou de entregar uma família ou outra? E ele acreditava que isso estava relacionado muito, que ele poderia descobrir isso na literatura. Foi a primeira frustração, né? Ele contando que aí ele descobriu que o pessoal da Áustria e o pessoal que condenavam, né, os judeus e que condenavam à morte e tal, eram pessoas da alta sociedade e cultural, né? Pessoas estudadas, pessoas inteligentes, pessoas estudiosas. Então ele pensou, não é aqui que eu vou entender sobre isso, eu preciso buscar outras formas, né, de entender por que o cérebro das pessoas permitem que elas sejam capazes de serem tão más. Aí ele não encontrou nessa parte da história, que foi essa busca dele. Ele então foi para Viena, né, muito influenciado naquela época pela psicanálise, pelo Freud, que estava tentando explicar tudo isso. Ele ficou muito encantado com tudo que Freud dizia, mas a psicanálise para ele ainda não explicava tudo isso, né? Que naquela época não tinha os equipamentos para isso e tudo, né? Então, o que acontece? O Freud, ele chegou a dizer, né, e o Eric Kandel cita isso, que o Freud chegou a dizer, e é uma das coisas que faz a gente ser apaixonada pelo Freud, que ele gosta de ser refutado, né, de não ser dono da verdade. Então o Freud dizia, eu acredito que mais lá na frente
é através da biologia que vão confirmar as minhas teses ou refutar as minhas teses. E o Eric Kandel, então, conseguindo, com os aparelhos que nós temos hoje, né, e por isso venceu o Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000, entender como é que os neurônios funcionam. E aí ele confirmou a tese do Freud, quando Freud dizia que era por associação, né, simultânea, e que nós somos muito influenciados por esse inconsciente da negatividade. Então, tem até uma frase que o Eric Kandel diz que a memória é a cola que junta a nossa vida. Olha só que fantástico. A memória é a cola que junta a nossa vida. E essa memória, ela é feita por essas associações, né? Então, por exemplo, se eu me acho horrível e incompetente, quando alguém me faz uma crítica, eu vou associar com essa crítica e outra crítica e outra crítica, e daqui a pouco eu vou começar a sentir que eu sou horrível e daqui a pouco eu vou me comportar como uma pessoa horrível. E se eu encontrar com outras pessoas, por isso que a gente gosta muito da frase que os dispostos se atraem, né, Paulo? Porque quando eu encontro, por exemplo, eu encontro com o Paulo, que encontro com o Gleice, que encontro com o Thales, que encontro com a Marisa, que encontro com o Vicente, que encontro com a Maria Costa, que encontro com a Lília, que encontro... E que vai encontrando uns... Nós estamos aqui porque nós nos associamos por um desejo de ter uma saúde mental melhor e ajudar os outros. Mas tem gente nesse momento se juntando para roubar um banco, para roubar vacina, para trocar vacina em ouro. Tem um tanto de coisa que a gente ri para não chorar, né? Então, da mesma forma que nosso comportamento é feito por associação, o nosso cérebro também é. Então, só nesse primeiro momento da gente conversar sobre isso, a gente vê a grandiosidade que é a gente conversar um pouco sobre como é que o nosso cérebro ele vai se organizando para influenciar com quem que a gente vai andar, com quem que a gente vai sair, com quem que a gente vai brigar, com quem que a gente vai construir coisas, né? Então, não é uma coisa assim do nada. A coisa acontece porque o nosso cérebro ele vai trabalhando com conexões que vai levando outras conexões. Isso daí é interessante, Maria. Foi bem. Hoje nós assistimos um filme aqui, você pegou uns pedaços também, né? Mãos Talentosas, que conta a história do Ben Carson. Ben Carson é um neurocirurgião, né? Foi tido como o melhor neurocirurgião pediátrico do mundo, né? Ele é um estadunidense e lá no início, no ensino fundamental, ele teve uma dificuldade com o processo de aprendizagem, né? E a mãe dele casou muito nova, a mãe dele casou com 13 anos de idade, teve os meninos e tudo mais, casou com um pastor de uma igreja batista do Tennessee, e depois ele... Vou dar um spoiler no filme, mas tem que dar, porque... Mas depois quem puder assistir, assiste que é bacana. Porque tem tudo a ver. Neuroplasticidade na veia. E aí acabaram separando e a mãe ficou responsável pelos dois meninos. E ela foi trabalhar de faxineira nas casas né? E foi trabalhar na casa de um professor. E chegou lá, tinha uma biblioteca daquele pé direito altíssimo, cheia de livros, aquela coisa Meu maravilhosa. sonho. Seu sonho. Aí eu falei, a gente, ó. E ela começou a limpar os livros ali e tudo mais, tinha livro para todo quanto é lugar, e de repente ela viu que embaixo dos livros assim tinha uma televisão com um livro em cima, livro na frente, desligada. Aí foi assim, ó, o clique. Ela chegou em casa e falou, ó, para os meninos, a partir de hoje vocês escolhem 2 programas para assistir por semana. Toda semana vocês vão na biblioteca pegar 2 livros para lerem. E no final de semana eu quero o resumo por escrito dos livros. Como ela saiu cedo da escola, ela tinha até dificuldade, depois esse professor com quem ela trabalhou foi ajudar ela a alfabetizar para ela poder ler os relatórios que os meninos faziam, né, os deveres. Mas aí o que aconteceu? E o Carlson foi desenvolvendo tanto na escola que ele chegou a ser o melhor aluno da sala.
E ele se formou, né, na oitava série como melhor aluno da turma dele, né? E ele chegou no momento, é exatamente isso que você está falando, Mali. Tem uma frase dele que ele chegou no momento, ele fala: foi aí que eu descobri que eu não era burro. Por quê? Porque a mãe dele falava: não, você pode, tem que ser assim, aí disciplinou, né? Exato. Deu exemplo, vamos disciplinar o negócio aqui, então vai ser assim, assim, assado. E a mãe muito sábia, né? Tendo umas sacadas, viu a televisão. Vocês estão ficando muito tempo na televisão, desliga esse trem e vai ler. E os dois meninos, né, alcançaram o sucesso, o irmão engenheiro e ele neurocirurgião. Então é um negócio muito bacana, porque tem tudo a ver com neuroplasticidade, né? Foi É, forjando o cérebro a partir de entradas, né, positivas para que ele percebesse e mudasse o comportamento dele, né? Que ele tinha que mudar o comportamento, né? Então assim, foi muito legal, tem tudo a ver, né? Achei uma e- coincidência danada que foi agora no início da tarde e coincidiu com o que a gente tinha programado, né, de conversar hoje sobre exato. neuroplasticidade. Muito legal. E é nessa questão, porque quando entrevistaram, olha, eu fico vendo os comentários aqui, desconcentro. Olha, Vilma, massa demais, prazer demais. Muito bons comentários, Paulo. Linda, a Vilma, que ó, maravilha. Gente, vocês são maravilhosos. Tô vendo aqui vários comentários aqui, a gente fica viajando. Solange, não, muito lindo. Ó, perdão, depois eu vejo tudo. Então, o que que acontece? O Eric Kandel, quando foram fazer uma entrevista com ele disse assim: a gente pode escolher as memórias, mas isso não é muito fácil. Porque, em geral, né, por exemplo, ele tem as memórias de todo o processo, desde os 9 anos de idade, que foi o Holocausto e tudo, né, mas ele força o cérebro dele a pensar nas coisas boas que ele viveu depois daquilo. Ele diz: eu forço, né? Eu forço. E quando ele veio no Brasil mesmo, a imagem do Rio de Janeiro vai ser uma das imagens que vai ficar na minha cabeça, porque quando eu vir uma coisa ruim, quando vira à minha mente uma coisa ruim, eu vou automaticamente buscar memórias boas daquilo que eu vivi. Então, esse filme que todo mundo tem que assistir, eu peguei uns pedaços que É mostra massa demais. exatamente, né, essa coisa Tudo a de... ver. Quando ela fala para os filhos, ela fala de uma forma... O Eric Kandel fala muito isso também. Ele diz assim: a gente precisa desmistificar a ciência, né? Porque aí o final, né, do filme é maravilhoso, que ele se torna lá fantástico, né? O filme é a história de vida dele, né, do filho. Então, assim, o que o Eric Kandel diz? Ele diz que a gente precisa desmistificar que a ciência é complexa. E por que a ciência é complexa, supostamente complexa? Porque as pessoas não gostam de conversar sobre coisas sérias. E aí as pessoas deveriam, e ele fala, né, por exemplo, a neuroplasticidade, eu desejo que ela seja difundida, conversada. É como se tivesse assim, vocês que estão aqui na sala de jantar, na sala de jantar, vocês que estão aqui nas suas salinhas, né, nas suas casinhas, e vocês forem jantar, ou forem almoçar, ou forem num bar quando puder ir, contar caso, falar sobre a ciência com essa naturalidade. Você sabe o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de moldar, de adaptar-se, de mudar literalmente de acordo com novas experiências. Então, quando eu falo isso, né, eu mostro que é possível, eu vou para o outro lado, que é o lado de... muitas vezes a gente vê isso em escola, Paulo. A gente vê isso na escola. As pessoas falam assim: não, esse menino não aprende. Esse menino não aprende. Repete tanto que o menino não aprende, que o menino não vai aprender. É, Ele não vai é, aprender. é, e é um trem assim, né? A gente sempre fala, né? Sempre que a gente tem oportunidade de estar com a galera das escolas aí, né? Nas nossas formações,
as nossas parcerias, a gente fala da necessidade de mudar nomenclaturas, né? E mudar atitudes, porque tem coisas que a gente fala muito da cultura escolar, né, Marli? Isso está aliado à cultura escolar. Então Exato. se cria uma série de coisas como essa que você falou, né? Fulano não aprende, e aí trava o menino, e o menino não aprende, ele vira um número negativo, porque ele passou na nossa mão e nós não tivemos o cuidado, porque você vê, a neuroplasticidade, Eric Kandel, ele foi o prêmio Nobel de Medicina no ano 2000. Então é desses dias aí, né? Com relação à construção do conhecimento, né, Marli? É, Esses é. dias, porque, né? Com o Poxa, mas tempo. já tem 21 anos, É. né? A gente aceita E, que foi ali, mas tem muitos anos já. mas tem 21 anos, já era para ter entrado dentro das escolas, por exemplo, né? Com É. relação à questão comportamental, à questão da palavra, à questão de atitude, porque né, aí se reclama, né? Porque o reflexo do aluno que está violento, está desatento, pode ser um monte de coisa. Não é exclusivamente culpa dele, ele não é problema, ele é parte da solução, né? E às vezes a gente confunde isso. O aluno não é o problema, ele é parte da solução. Porque se não tivesse aluno, não tinha escola. Se não tivesse escola, não tinha professor. Se não E o tivesse aluno que não escola, né? Então, aprende, assim, e o aluno. ter esse discernimento, né, da necessidade de se mudar as palavras, né? Como a gente está falando, porque neuroplasticidade basicamente é palavras, né? Sim, porque as palavras startam os comportamentos, as entradas, né? Não é autoajuda, né, gente? Pelo amor de Deus, é autoconhecimento, né? Com todo respeito ao pessoal da autoajuda aí. Mas é científico, né? É, Não é uma questão de empolgação, é uma questão de entusiasmo. Empolgação é aquela coisa fugaz, né? Você pode estar empolgado na sexta-feira e no domingo você já não está mais, né? é, Agora, e- entusiasmo é uma coisa do dia, né? É é, comportamental, é de postura, de... e essa coisa, né, e essa coisa do que você disse aí agora há pouco sobre essa, a criança que ela não está aprendendo, né? A criança, quando ela não está aprendendo, é um sintoma ela não aprender. Não É, é um ué. problema, não é um Não é um problema. Se ela, problema. porque é natural aprender, né? Agora, quando a criança não tá, é como se fosse a febre. A febre, ela é para te mostrar que tem alguma coisa errada. Então precisa ficar atento e descobrir, investigar, para depois dar o remédio. Então, quando é criança, quando jovem, ou até nós mesmos, né, quando nós estamos com dificuldade de. Eu faço duas comparações. No início da pandemia, eu estava tão estressada de correria que a gente estava num serviço louco, né, de muita tensão. E eu não percebia isso, mas eu fui pagar um boleto no banco logo um mês depois, um mês não, mais ou menos um mês de pandemia. Eu fui pagar um boleto e eu consegui gravar a sequência de números para digitar no caixa eletrônico do banco. E eu me dei conta que eu não estava conseguindo fazer isso. Foi Porque mesmo. o meu. Aí você lembra que eu falei com você, Paulo? Eu falei, meu Deus, eu consegui gravar um número. Por quê? Eu já coloco na minha cabeça que eu não sou boa de matemática, né? Tô casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vivo falando que eu não sou boa de matemática e falando de neuroplasticidade aqui, que a gente não deve ficar repetindo essas coisas. Até já consertei muito. Mas eu cresci falando isso, que eu não sou boa em matemática, eu não sou boa em matemática. Então eu já tinha dificuldades com essas coisas de números. Mas o meu cansaço me fez não conseguir gravar a sequência de números para digitar. Eu tinha que olhar um número por vez quando eu ia fazer isso. Quer dizer, eu estava cansada, né? Eu estava muito cansada. Infelizmente veio a pandemia. Agora eu já estou cansada de não fazer esse ritmo que a gente estava, né? Mas só para título de exemplo, que a gente precisa observar aqueles problemas que a gente acha que está tendo, mas a gente às vezes não está com um problema. É um sintoma para a gente descobrir a causa.
E às vezes, a gente pode depois falar sobre essas questões que às vezes a gente adoece mesmo, né? Sai do estágio da saúde emocional que ainda está sob nosso controle e passa para a saúde mental da gente não conseguir, né, se relacionar com o outro e até com a gente mesmo. E aí já requer uma necessidade de mais ajuda ainda, né? Porque as pessoas às vezes gastam com roupa, com bijuteria, mas não paga psicólogo, não paga psicanalista, né? Acha que é coisa de doido, acha que é desnecessário, né? Se a gente estraga dente, vai lá no dentista, né? Se a gente paga unha, eu não, eu já estou fazendo a minha, eu faço aqui mesmo. Mas a gente faz isso, a gente paga os profissionais, né? Para nossa estética, mas para nossa mente, para ajudar a gente mesmo, a gente não gasta, né? Então, esses sintomas da criança que não aprende, da nossa irritação, do nosso cansaço, da nossa falta de memória, né? Desse esquecimento, isso pode estar relacionado com algo que eu estou automatizando e que de repente eu preciso dar uma atenção maior. Porque, mais ou menos, vamos colocar assim, né? A gente vai aprendendo com a vivência, né? Assim como a pandemia, a gente está. A Marise colocou um negócio ali interessante, que a gente está vivendo de uma forma que a gente está vendo pessoas para a gente não ser iguais a elas. Olha que interessante. Então, até essas pessoas, né, que estão. Hoje, duas matérias me chocou muito, né? Um pai negacionista que não se protegeu e passou o Covid para a filha, e a filha, com 6 meses de gravidez, morreu. Né? Então, assim, essa família. Outro caso também de que o filho não se protegeu e o pai e o avô morreram. Ficou a esposa com 2 filhos. Esses 2 filhos vão para a escola daqui uns dias, ou já estão nas aulas online. Então, isso é 2 matériazinhas. Então, imagina estes impactos da cabeça dessas crianças, na cabeça dos familiares e na cabeça daquele que fala, eu avisei, hoje até eu falei com uma pessoa exatamente isso. Está acontecendo isso, isso e isso, e aí me veio à cabeça assim, mas a gente avisou, e aí eu engoli. Falei, não vou falar isso. É desnecessário falar isso. A pessoa já está sofrendo e eu vou e falo isso, né? Então, a minha mente estava descansada, eu consegui pensar e não falar. Mas se eu tivesse estressada, se eu tivesse cansada, se eu tivesse... O que eu ia fazer? Eu ia automaticamente fazer aquela pessoa ficar mais mal ainda, né? A Cleusa aqui, de Tamarandiba, colocou assim, live maravilhosa, gratidão. Vocês que fazem, porque vocês vão falando e a gente vai pensando nos temas. Temos que cuidar do nosso psicológico. A superação de tempos, momentos ruins, não os anula, exatamente. Simplesmente nos torna mais fortes. A fala da Marli sobre rotular a criança que não aprende, isso é muito sério, pois o professor está estragando uma vida. Aí começam as doenças mentais. Pronto, né? Tem pessoas, né? A Maria Costa falou assim, as pessoas não procuram ajuda por causa que a sociedade julga, né? E aí é onde a gente tem que pensar assim, sempre vou repetir esse exemplo. Avião na turbulência, cai as máscaras, coloque primeiro em você para depois cuidar do outro, né? Então essas pessoas que estão criticando, que estão julgando, que falam que procurar ajuda é bobagem, são as pessoas que mais vão precisar de ajuda num momento de, igual nós estamos, de incertezas, de dificuldades. E nós que, sabe, o que os outros pensam, deixa para lá. A gente já está acostumado. Pensa no seguinte, o que nós estamos falando sobre neuroplasticidade é a mesma coisa que dizer assim, é uma luta constante do meu consciente, o que eu vou falar, com o meu inconsciente, que é o que a minha mente quer falar. E a gente sempre tem que lembrar que a mente da gente mente.
né? Então a gente já tem mente porque ela está automatizada. Então, se eu já tenho que lutar comigo mesma, imagina eu ter que preocupar com o que os outros falam, sabe? Os outros não pagam nada de boleto pra gente. Os outros não tá nem aí. Os outros que mais perturbam a gente não compram nada da gente para nos ajudar. Percebe pra você ver. Tenta vender uma coisa para um amigo que só fica te incomodando com sua vida. Ele não compra. Infelizmente, gente, ele não compra, sabe? E às vezes a pessoa está lá vendendo uma coisa, não é nem por causa do dinheiro, é pelo prazer de produzir e ter uma coisa para entregar. Às vezes é por causa do dinheiro também, mas às vezes não é. Às vezes é só para ver, né? Às vezes eu falo isso com o Paulo, às vezes eu falo, nossa, tem muito tempo que eu não vejo tal pessoa, deixa eu procurar ela aqui. Porque às vezes a pessoa acha que a gente nem gosta dela, mas porque a gente não está procurando. Mas ela fica esperando a gente procurar e a gente fica esperando ela procurar. E o trabalho vem e a gente não chega perto das pessoas. E aí a pessoa fica pensando, nossa, será que fulano não gosta mais de mim? Será que fulano me esqueceu? Será que isso? Para com será, sabe? A gente tem que parar e tomar a atitude. Porque como que E ter funciona mais ou menos? uma, e ter uma consciência, né? O que Lilian colocou aqui, forte abraço aí, Lilian, lá de Belo Oriente, abração para Lacir, para as meninas aí. Pós-guerra vai se iniciar a reconstrução, né? Reconstruir dá mais trabalho. Tem gente que não está com essa consciência, É, né? exato. Infelizmente, nós estamos, a palavra é essa, nós estamos numa guerra, vai vendo, uma guerra com um inimigo que ele está ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, já tem mais de um Invisível, ano. invisível. Invisível, camuflado, bicho é violento, sabe? Então tem gente que não tem essa consciência e continua numa linha de que o trem vai terminar em julho, né? Ou entra aqui, às vezes o Estado de Minas coloca ali, o Prefeitura de BH solta os calendários, você vê uns comentários lá que parece que a gente está nadando em vacina, nadando em gestão, que nós estamos com tudo aí, que é simplesmente o prefeito que pega, que deseja não resolver. Né? Então, assim, isso é neuroplasticidade na veia, porque enquanto continuar essa negação É, da situação que nós estamos vivendo, e você colocou muito bem aí agora mesmo, lá na frente vai fazer mais falta ainda. E essas pessoas que não se ajudam umas às outras, têm aquele sentimento de autossuficiência, da não necessidade de grupo, né? Da não necessidade de se ajudarem, né? Isso vai sofrer mais ainda. Né? Vai ser um trem. Então, isso tudo é neuroplasticidade. O que você está pondo na sua mente hoje de negação, de comportamento inadequado numa pandemia, de falta de autocuidado, de falta de empatia com o outro. Isso tudo amanhã ou depois, não tenha dúvida, não tenha dúvida, vai retornar para a pessoa em forma de um desequilíbrio emocional, num desequilíbrio mental violento. Violento, violento, violento. Né? As pessoas estão sem noção da necessidade de poupar. Você vai no supermercado, carrinhos de cerveja em lata. Gente, onde é que esse povo vai comprando carrinhos de cerveja em lata numa pandemia onde nós já temos no Brasil 19 milhões de pessoas passando fome? Então, os trem assim, é uma é uma, relação que é assim, uma, né? Aí que assim, tudo isso é neuroplasticidade, né? Você ele está pode até alimentando o seu comprar. cérebro com uma realidade paralela, né? Ele pode até comprar e se ele tem É, dinheiro, tudo é, bem, mas ele pode fazer tudo as bem, contas de mas como que ficaria se ele fizesse uma compra que não fosse aquele picado que vai ser mais caro. É é, isso que a gente está falando, né? É o que a Vitória Costa colocou aqui, né? Atitude nesse momento é tudo. Por quê? Porque é é essa tudo. atitude. Eu vou dar o exemplo do aluguel, né? Que é a mesma coisa da cerveja. Não é que você não vai comprar cerveja, mas qual a forma melhor de você comprar ela mais barato? Porque o Paulo tem uma frase que eu amo, gente, que ele fala: quanto mais você economiza,
mais dinheiro sobra para você gastar, É, né? A uai. gente tem que pensar nisso. Igual o aluguel, por exemplo. O aluguel tá lá, você combinou o aluguel, 3 anos, aquele valor. Mas lá na parte pequenininha do contrato tá dizendo que tem o tal do não sei o quê, que se a inflação subir, vai subir o aluguel. Só que se você estávamos num período de muitos anos sem inflação do jeito que está, Os, ah, sim, né? Então o aluguel sim. não subia de um ano para o outro espantosamente. Agora está subindo. Então, se você não acompanhar o nível de inflação hoje, porque sua vida está tranquila hoje, você gastando do mesmo jeito hoje, quando vencer o seu aluguel, aí você vai brigar com o cara que te alugou. Porque você fala, Vai não, ficar. você não. Aí entra o problema, né? Aí Do, já vai do, do virar. mental, Exatamente, vai né? brigar com o Porque cara, não se é, foi se preparou. ali, foi se alimentando, foi consumindo o seu cérebro. Você colocou seu cérebro para consumir uma determinada situação, que é uma realidade paralela, num período de guerra, como colocou a Lilian aqui. Porque é guerra, gente, é É guerra. guerra. Não tem muito o que ver. É porque nosso país nunca sofreu uma guerra de verdade, de destruir cidades inteiras, dizimar populações, então a gente não sabe o que é isso. Uma pandemia não acontece tem 100 anos. Então a gente acha que isso aqui é um paraíso e não é. Né? É só você ir em cada cidade do interior aí que você vai ver, é regra. Sempre o córrego que passa no centro da cidade tem esgoto a céu aberto. Que país é esse? Então é assim, a falta de consciência das coisas reais, e isso na hora da reconstrução, que a gente puder ali para o ano que vem, tá retomando mais normalmente ainda a vida, e num outro, né, formato, né, Marli? Porque isso aqui que nós estamos fazendo chegou para ficar, minha gente, na área da educação principalmente, né? E no trabalho também. Chegou para ficar, não tem nem o que ver, né? Então, isso amanhã ou depois, quem tiver alimentando o seu cérebro, criando uma situação de neuroplasticidade que você está vivendo numa realidade paralela, vai sofrer demais. É vencer o reajuste do aluguel, ele vê que está em 45%, que ele pagava 1.000, vai ter que Exato, pagar mil Paulo. quatrocentos E e assim, e cinquenta, a gente aí ele tem vai que pirar, né? pensar. Opa, cortou você aí, Paulo. Cortou, Paulo. Eu Voltou, tô voltou. aqui, Voltou. É eu porque tô te deu uma aqui. engasgada. É. Mas deu para entender o que você disse, né? Quer dizer, é quando a Vitória coloca lá. Então, essa atitude. A gente tem uma outra frase que a gente repete muito. Nós temos que ter os pés no chão e os olhos lá no amanhã. Quando a gente tem o pé no chão, a gente consegue fazer essa leitura de mundo do que está acontecendo hoje e do que vai impactar lá na frente. E quando a gente está mais ligado no movimento também, é o que a Ana Paula colocou ali, né? É bacana que você gostou do tema. Gente, curte aí, põe coraçõezinhos, ou comenta, dá joinha, ou compartilha, para chegar em mais gente, para na próxima quarta termos mais gente aqui para a gente ir ajudando uns aos outros, né? Então, o que que a Ana Paula falou ali? Como superar a automação e reconstruir a saúde mental em tempos de pandemia? Bingo, né? É exatamente isso. Como que nós vamos fazer isso? Tem uma forma que a gente explica a neuroplasticidade, que eu vou tentar resumir aqui. Olha os coraçõezinhos aqui, amo, gente. Eu amo esses coraçõezinhos. Eu fico igual criança olhando os coraçõezinhos ali. O que que acontece? Vamos brincar aqui de dar aula com ludicidade, né? De forma lúdica. Vamos fazer de conta que isso aqui é um neurônio. Nós temos bilhões de neurônios. 96 bilhões, né? A gente falava muito em 100 bilhões, mas a nossa maravilhosa neurocientista brasileira falou 96. Mas independente, quase 100 bilhões de neurônios nós temos, todos nós. Vamos fazer de conta que isso aqui é um neurônio. Esse neurônio, ele tem uns raminhos. Toda vez que você vê o neurônio, inclusive a capa que nós colocamos hoje de neuroplasticidade foi um tanto de neurônio, né? Então, vamos fazer de conta que isso aqui é a célula do neurônio e isso aqui são os dendritos. O que são os dendritos? Para entender essa coisa de neuroplasticidade
e como reconstruir a saúde mental nesses tempos de pandemia para a gente tentar superar essa automação do cérebro, né? Então aqui eu tenho o neurônio, vamos fazer de conta que isso aqui é o neurônio, e aqui são os dendritos. Os dendritos são esses pedacinhos finos do neurônio que eles armazenam as informações de curta duração. Então, as informações de curta duração vão aqui, né? Então, por exemplo, a Ana Paula colocou ali de pandemia, né? Em tempos de pandemia, a gente vê uma notícia ruim. A gente vê um conhecido que morreu, a gente vê um conhecido que entubou, a gente perde um trabalho ou perde um parceiro, o aluguel aumentou, não é? Então, durante o dia, a gente só ouviu coisas ruins. Então, a minha memória de curta duração, ela vai estar aqui nos meus dendritos. Quando eu durmo, o que teve mais intensidade ou quantidade, eu só vi isso, só vi isso, só vi isso. Ou então eu vi só um, mas eu impressionei tanto com isso que quando chega a noite, ele vem para... Vou fazer de conta que aqui, se aqui é os dendritos, são os dendritos, aqui é um raminho maior e mais grossinho, que são os axônios. Então vamos fazer de conta que esse aqui é um axônio. Então quando eu durmo, tudo aquilo que eu ouvi, ele vai ficar fazendo esse processo aqui, ó, que é o processo que a gente chama de mielinização, né? Que é a repetição. Por isso que vai ficar automático. Coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Fiquei muito impressionada, eu vou dormir, o meu cérebro vai continuar funcionando, o meu axônio vai pegar tudo que foi de informação intensa ou repetitiva e vai formar outra garrinha. Essas mesmas garrinhas que tem aqui, que são os dendritos, ele vai criar uma terminação final de axônio aqui com outros dendritos. O que esses dendritos vão fazer? Eles vão puxar do lado de cá, eles vão puxar um semelhante. Por isso, na época, o Freud chamava de simultâneo, eles caminham, né, em simultânea, associação por simultaneidade, e a neuroplasticidade com o Eric Kandel, ele vai falar que essa neuroplasticidade é essa capacidade plástica que tem para fazer a sinapse. A sinapse, ela não gruda, né? Mas é a informação que esse processo nervoso que vai acontecer aqui, ele vai puxar para conectar e fazer uma sinapse aquilo que foi próximo. Então, se hoje foi só coisa ruim, mielinizou aqui, vai puxar aqui outras lembranças ruins. E aí a gente fica, morreram tantas pessoas ontem, morreram tantas pessoas anteontem, e amanhã vai ser tanto. Amanhã a gente acorda e a primeira notícia que a gente vai ver vai ser de morte. E aí é nesse momento que eu falo com vocês da linha tênue que tem, né, desse conformismo que vai gerar uma passividade, que vai gerar uma negatividade, né? E o outro lado que é o que eu posso fazer, é a atitude, para desconectar essa coisa aqui que eu mostrei para vocês, né? Para desconectar, para tirar essa automação daquilo tudo. Por isso que desde o primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme, que a gente diz, toda vez que você for dormir, por mais que você ouviu coisas ruins e está solidário e precisou ver a matéria, porque a gente precisa ver as matérias para a gente, pés no hoje, olhos da manhã, né? Então eu preciso ver o que está acontecendo hoje, eu preciso ser solidária com quem está precisando, eu não posso simplesmente deixar de colocar aqui as informações tristes, eu não posso deixar, mas eu posso mesclar. Por isso que é importante fazer um artesanato, ouvir uma música, fazer uma faxina, escrever uma poesia, ler uma poesia, fazer qualquer coisa que seja,
para a gente enganar o nosso cérebro. Eu não gosto de falar essa palavra enganar. O que você está rindo, Paulo? Eu tô rindo porque eu Empolguei? tô quando tem hora que eu tô nesse processo aqui na sala, gente, curtindo uma série ali, vendo um trem, sabe? Vendo uns caboclos matar os outros para passar a nossa raiva, né? Porque a minha raiva sai assim, né? Eu vejo um trem de violência, eu fico mais calmo. Ela vai embora junto com. Eu me acho Paulo Wick, para quem já assistiu John Wick aí, né? A volta, né? Aí eu tô aqui, aí ela vem com a notícia que ela viu, que é um trem dos mais power, assim, negativo, denso, pesado. E tem hora que ela dando comigo ainda. Eu falo, você não tá prestando atenção. Eu falo, não, não, peraí, deixa eu prestar atenção então. Aí eu olho para ela e tô vendo. Então eu tô num momento de descompressão fazendo esse trabalho. Aí ela vem com o texto e fala, para de ficar lendo esses trem, para. Menos, lê, mas não lê tanto. É Né? porque o Mas é Paulo, ele natural, é né, mãe? desaforado, sabe? É, O é, Paulo, ele é é, desaforado. Sabe o que o Paulo faz? Ele é muito desaforado. Às vezes, eu falo que eu vou levar 30 dias para morrer de repente, porque para eu tomar uma decisão eu penso, aí e às vezes às vezes eu escrevo um texto do tamanho da folha, aí o Paulo vai lá e consegue resumir aquilo numa frase, né? Então ele é desaforado. Às vezes eu tô com um não, não, problema para resolver e isso é ele vai assim. lá e ele dá conta. E por que isso, né? Porque o seu condicionamento cerebral é esse, né? Você já conduziu para isso. E o meu é diferente. E a gente combina E a porque gente vai ficando, a gente vai ficando mais velho, vai ficando velhaco também, tem isso aí. Você percebe que tem coisa que não adianta você ficar rodeando toco, não. Não adianta, exato, não adianta. A exato. nossa diferença é de uma geração, né, Marli? É, você tem Então, quase 10 assim, a mais que eu. É, é uma geração. Então, assim, é 9, 10 anos a mais de casca grossa. Então, é natural. Então, tem que não adianta você ficar ali muito, nada, não sabe, não dá. Não tem jeito, exato. né? Então, nesse sentido, por exemplo, mesmo que você tá lá de boa e alguém vem e te mostra, igual eu faço, Não, né? não dana com ela, dá atenção. Seja empático e dê atenção para a Dê pessoa, atenção, porque ela mas não está. Dê o preste ombro. atenção, Faz uma sessão, né? fala que eu te escuto. É. Mas não grava. Então, concluindo esse raciocínio, quando a gente fez esse primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme, a gente fez nesse propósito, né? O que é primeiro sonhar para depois dormir? Antes de dormir, não vai ficar pensando nessas matérias, não vai ficar pensando no que você vai, no problema. Não, não vai, não fica pensando nisso. Vai, vai. Faz uma oração, coloca uma música bacana, ou vê um vídeo que é motivacional mesmo, porque às vezes a gente precisa. Arruma uma gaveta antes para poder você olhar e falar: nossa, eu arrumei, ficou lindo. Para o seu cérebro entender, tem uma psicóloga social que eu gosto muito, que chama Amy Cuddy, que ela fala exatamente isso. A gente precisa enganar o nosso cérebro. Não vai dormir forçando a barra de que seu dia foi horrível. Mesmo É. que ele foi horrível, toma um banho antes, agradeça pela vida, escolha uma coisa que é legal para você lembrar e vai dormir fazendo aquela respiração legal. Gente, a gente fica aqui atrás com o filme sempre do Divertidamente, porque o Divertidamente, ele fala muito sobre isso. Tem as 5 emoções básicas que você pode chorar, você pode ter medo, você pode ter raiva. A gente repete muito isso. Pode ter nojo, pode ter tristeza, alegria. Não tem importância. Você pode ter todas as 5 emoções num dia. Né? Você pode ir tendo essas relações. Quando chega lá na hora do filme, num determinado momento, aquelas bolinhas de cada cor, elas vão para um tubo. Esse tubo é a mielinização, né? Esse tubo, por exemplo, se tiver mais cores de alegria no filme falando, né? Mais emoções de alegria, no outro dia a probabilidade é que ela vai ter mais alegria. Se ela teve o dia de medo, 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 medo,
ela vai ter mais medo. Então, nós precisamos, para conseguir, que a Ana Paula colocou ali, né, para a gente conseguir, em tempos de pandemia, a gente conseguir reconstruir a nossa saúde mental, é de fato, gente, escolhendo quais coisas que nós vamos dar mais intensidade na nossa memória. Quais coisas que... Não descartando, não é negando, não é isso. Por exemplo, o Paulo, ele consegue aceitar melhor as mudanças. Eu já tenho mais dificuldade, né, de aceitar mais as mudanças. Eu gosto das coisas sempre mais de como elas são. Eu já tinha feito uns planos, eu já tinha não sei o quê. Agora mudou tudo, né? Então, não vou dizer que eu não estou sofrendo para ficar dentro de casa. Eu nunca fiquei dentro de casa quanto eu estou ficando agora, né? Não é uma coisa que me agrada. Mas eu não fico reclamando. Eu fico tentando achar estratégias para entender esse processo, né? Como eu sei que a minha mente é muito agitada, eu leio um artigo de cada coisa diferente. Às vezes eu leio sobre coisa de cozinha, que não é minha área. Às vezes eu leio sobre coisa de arquitetura, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas só para fazer a minha mente não pensar naquelas coisas que eu sei que se eu pensar, eu vou ficar ruim, né? Eu aprendi a assistir as aulas, os vídeos, as coisas que eu preciso eu avanço, né? Tem o normal, tem 1,25, 1,75, tem 2. Às vezes eu escuto as aulas no 2. Quando eu vou colocar no normal, que eu não, às vezes a internet não me deixa colocar no 2, enquanto eu estou ouvindo o professor ou o artigo que eu quero ouvir sobre, eu perco a paciência, que eu acho que a pessoa está falando devagar, a pessoa está falando normal. Mas eu já automatizei o meu cérebro Exato. de assistir no 2.0, porque aí eu tenho que concentrar mais. Aí, como eu tenho que concentrar mais para ouvir no 2.0, quando eu volto para o normal, o meu cérebro fica buscando outras coisas para pensar, de memória de curta duração. Então, a receita não existe, tem que ser cada um. Tem gente que, se for fazer crochê, vai estressar e joga tudo pro ar. Tem gente que, se for cozinhar, vai estressar e queimar tudo. Tem gente que não vai fazer limpeza numa casa nunca, isso não vai desestressar ele. Mas o que que te desestressa? O que que É, e tira a intensidade do problema da sua mente? Quando a gente é, aprende, vai testando, você vai conseguindo uma notícia ruim, uma boa, uma ruim, uma boa. Daí a pouco você vibra tanto com a boa, que é essa que o seu neurônio vai mandar para o axônio e vai buscar lá num outro momento. Sim, Paulo. em resumo, é o que a Ana colocou aqui, né? Quais coisas daremos mais intensidade em nossa memória? É isso, né? Exato. E aí você está nos mostrando o que, Marli? Qual a estratégia para isso, né? Aonde vamos se permitir algumas coisas. Foi ontem, antes de ontem, que dia que nós compramos pão? Foi ontem, né? Que nós fomos uma padaria, que a gente saiu e foi na padaria ontem, né? E aí, nossa, a padaria tem um tanto de trem, gente. E aí eu fui lá, pega a rosquinha de nata, aí eu pegava, aí ia lá para a balança, um pedação de pizza assim, me olhava. Aí eu pegava outro trem, bati o olho, a pizza lá. Ó, na quarta olhada que a pizza me deu, eu dei para ela, eu levei a pizza. Eu falei, vou levar esse pedaço de pizza aqui, porque eu, Ainda eu tava com dividiu fome, comigo. né? Eu tava com fome, ainda dividindo. Desse tamanhozinho Falei, para vou não pôr, levar não esse pode? trem aqui. Então assim, nos permitimos, né? Então tem certas coisas que a gente tem que se permitir para poder trabalhar com essas intensidades, né? Tem que buscar as estratégias. Se a gente fosse comer a pizza, nossa, eu não posso porque eu estou com problema vascular, esse trem é muito gorduroso, tem massa, trigo, tem laticínio, lá não tem requeijão e gordura e não sei o que, pronto, aí você nem compra que você comeu o negócio, faz até mal, né? Então você tem a estratégia que você vai desenvolver para ver qual que é a intensidade que você vai, para no final essas conexões estarem trabalhando a seu favor e não o cérebro tomando conta da condução e levando você para onde ele acha que ele deve ir. Porque se você deixar, o cérebro vai embora, né, Marli?
Ele vai e carrega você, Exato. quando você vê, você tá doidão, pneu, e o negócio é muito É, sério, né? porque essa coisa, quando a gente fala neuroplasticidade, a gente está falando, né, de neurociência. Quando a gente fala da Exato. psicanálise, a gente já via isso desde lá de Freud, de que as nossas lembranças da infância, elas são mais fáceis de serem rememoradas, né? Então, se a gente teve muita dificuldade, se a gente não teve afeto, essa coisa toda, até antes do ano 2000, a gente tinha mais dificuldade de entender que poderia mudar. Né? Com a neuroplasticidade, a gente já entende que é, a, a, às vezes a gente não consegue fazer isso que nós estamos falando aqui sozinho, porque a gente está numa automação tão forte que só lá no psicólogo ou só lá no psicanalista, ou às vezes, em algum caso, até no psiquiatra, sim, a gente não. Porque assim, para finalizar a história, para não deixar essa coisa então é fácil essa coisa da neuroplasticidade. Não é fácil, né? São Pelo estudos, contrário, né? pelo contrário, são Pelo estudos e contrário. tem até muita crítica, né? Porque, por exemplo, vocês sabem que toda descoberta na ciência vira, então eu vou dar um remedinho que ele vai ser a solução de tudo, né? Então, quando você descobre como os neurônios funcionam, por exemplo, depois vocês pesquisam sobre isso, vocês vão gostar de muitas matérias sobre a neuroplasticidade. A neuroplasticidade ela tem ajudado muito nos tratamentos de Alzheimer, porque se nós entendemos que nós podemos, através de cheiro, através da música, através do estímulo aos sentidos, através das lembranças, né, buscar, e a neuroplasticidade ela diz que mesmo quando está distante uma memória, você consegue buscar essa memória. E mesmo se essas memórias forem boas ou ruins, né? Você consegue fazer isso. Então, quando o paciente está lá com Alzheimer, que ele tem uma lesão lá no cérebro, ou teve é, algum acidente, e que essa lesão que vai acontecer no cérebro, ela pode ser tratada a partir da neurociência, já tem alguns críticos dizendo daqui a pouco vão inventar remédios, e já se tem essas pesquisas, para que a gente tenha o controle sobre as nossas memórias. Eu não quero ver isso, porque eu ainda acredito que nós conseguimos superar, né, esses traumas e essas dificuldades das nossas cabeças, né, com a conversa da gente com a gente mesmo, com as pessoas que a gente gosta, né, e explica, né? Às vezes aqui em casa eu falo, ó, não mexe comigo hoje não, porque hoje eu tô virada no giraia. E aí, se eu der uma resposta mais atravessada, a pessoa sabe que eu não tô bem naquele dia. Não é porque a pessoa, será que eu fiz alguma coisa para ela? Não, fala, né? Ou então vai no psicanalista, vai no psicólogo, que ele vai te ajudar. Essa fala, né, ela vai tirar a repetição inconsciente. Então, falar vai curar as nossas dores. Ceder às vezes, igual o Paulo às vezes cede, eu vou comer isso, né? Não é que você vai abortar a comida de qualquer forma, né? Que não pode por isso. Talvez você deixar de comer algo que é a sua ação, mas o seu desejo tá pensando tanto naquilo, te adoece mais do que se você foi lá e comer um taquinho ali, né? Que você comeu e já logo você já processou aquilo e já passou. Então, esse é o grande lance de entender um pouco sobre a neuroplasticidade. O nosso cérebro tem essa capacidade de mudar, tem essa capacidade de moldar-se, né, a partir das novas experiências. Então, se tiver muito difícil para você e não tiver ainda com condição de procurar um psicólogo, um psicanalista, tenta experiências novas para fazer o cérebro desconectar de coisas que estão automatizadas e conectar-se a outras. Nós, por exemplo, que nós estamos atendendo municípios, durante todo o dia a gente gente, tá tudo diferente. Tem uns que estão lidando super bem com o ensino remoto, tem uns que não entraram no ensino remoto, tem uns que professores sofrendo, secretários sofrendo.
tá difícil para todo mundo e tá diferente para todo mundo. Então, se a gente aceita que a gente não é o fodão, fortão, que vai resolver tudo, e que às vezes a gente precisa pedir ajuda, e a gente também consegue ver os sintomas, que sintoma não é só doença, comportamento também gera um sintoma, a gente já vai conseguindo desconectar e buscar outras memórias mais positivas para a gente conectar e conseguir reconstruir. Na minha cabeça, particularmente, e é o que a gente tem conversado muito aqui, vamos ficar forte para ajudar a reconstruir. É isso. Vamos ficar forte para ajudar a reconstruir. Se a gente colocar na nossa cabeça essa frase, né, essa palavra tem muito poder, a gente já vai tirando o peso desses problemas que nós estamos vivenciando com a gente e com pessoas que a gente conhece e outras que a gente nem conhece, né? Mas que a gente é sensível ao que elas estão vivendo. A gente não vai negar isso, mas a gente vai estar forte para ajudar a reconstruir isso. Acho que é isso, né, Paulo? É Que isso maravilha aí. desse tanto de gente aqui conosco nessa noite aqui maravilhosa. Olha só, perdão porque hoje aqui eu não consegui ler todos os comentários do Instagram. Me perdoe, mas gratidão por todos vocês que vieram aqui. No Facebook eu consegui ver alguns aqui. Olha só, a Marta Gomes falou, verdade, meu endócrino fala todo dia para conversar e convencer o meu cérebro. É isso, É é isso. isso, é E, isso, Mara. é o jogo do contente, igual colocou a Márcia ali, né? O jogo do O jogo do contente é isso aí contente. mesmo. É Exatamente, exatamente isso. exato, Não tem mistério. exato. É É, nessa linha, não é? exato. Paulo, então vamos encerrar, né? Porque nosso tempo chegou aqui no Vamos. limite. Beijo. A gente termina meio assim, sem finalizar tudo, porque essa conversa não para, né? Essa conversa não acaba. Eu acho que a gente caiu lá no Face, né, Cleice? Tá indo? Ah, que ótimo, não, beleza. Mas então, essa conversa não acaba, né? É uma conversa que ela é contínua mesmo. E na quarta-feira que vem, eu até sugiro, Paulo, dentro dessas coisas que a gente conversou aqui hoje, eu até sugiro que a gente, na semana que vem, na quarta-feira, a gente fala sobre o equilíbrio situacional, né? Que é um tema bastante legal É também para a bacana. gente emendar nesse. Complementa a prosa, né? Beleza? Beijo, gente. Complementa. Vamos correr que Valeu, vai turma. cair. Boa Tchau, semana tchau. aí. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Compartilhem com todo Tchau. mundo aí, comentem para que a gente Ama, consiga chegar. comente e de tudo aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.